Fala, nação rubro-negra. O Flamengo foi o time que mais investiu em contratações nesse primeiro semestre. O Flamengo não contratou muitos jogadores, mas o Flamengo foi cirúrgico nas contratações que fez. Nico de la Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz são as melhores contratações de um clube de futebol na América do Sul, sem sombra de dúvidas. Mas o Flamengo não vai parar por aí. E eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui sobre as pretensões do Flamengo para o resto de 2024, no quesito contratações. Também quero falar com vocês a respeito do Gabriel Barbosa, do clássico contra o Fluminense neste sábado, e também falar com vocês sobre o Thiago Maia. Mas isso não antes de falar com vocês a respeito da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue a liberação daquela grana, que é sua mesma, que está lá parada, para você poder resolver aquele seu problema financeiro de início de ano. Então não dá mole não. Através dos links que estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, você começa hoje mesmo a falar com um dos atendentes da Mais Ágil e eles vão te auxiliar na liberação desse dinheiro que você tem direito. Na Mais Ágil eu confio, por isso eu recomendo. Bom, mas voltando a falar do Mengão queridão aqui. O Gabriel foi para o terceiro dia seguido sem treinar com a equipe do Flamengo, ou seja, ele não treinou com um grupo de jogadores. Isso praticamente o tira do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que vai ser amanhã, às 21 horas, contra o Fluminense. Quem está no mesmo caso é o lateral direito, Wesley. Já lá na lateral esquerda, é crescente os pedidos da torcida rubro-negra pela contratação de um lateral esquerdo. Lembram do Jorge, formado nas nossas categorias de base? Pois é, ele está livre no mercado. O último clube dele foi o Santos. Ele passou pelo Palmeiras, passou pelo Santos e agora ele está livre no mercado. O Flamengo pode contratar qualquer jogador que esteja sem contrato desde antes do fechamento da janela de transferências que aconteceu ontem. Então uma parte da torcida rubro-negra começou a pedir Jorge no Flamengo. Eu sei que muitos de vocês ficaram com raiva por conta da Tumbineio, mas é aquilo que eu falo sempre para vocês. A Tumbineio nem sempre consegue trazer para vocês aquilo que a gente vai falar dentro do vídeo, porque não tem espaço para informação e porque é só um chamariz, é só um convite para que vocês venham e entendam aquilo que a gente quer propor no vídeo. Para mim, o Jorge hoje não cabe mais no Flamengo por questões técnicas, por questões táticas e por nunca ter acreditado no projeto Flamengo. Por inúmeras vezes, o Flamengo tentou repatriá-lo e ele sempre escolheu outras equipes. Então, para mim, esse é o primeiro motivo de não caber o Jorge no Flamengo. Pô, Fabrício, mas chegando lá na Copa América, nós vamos precisar de alguém jogando lá de esquerdo. Matias Vinha vai estar convocado para a seleção do Uruguai. Já o Ayrton Lucas vai ser convocado para a seleção brasileira. Vamos passar um mês com quem? Bom, eu vou apresentar para vocês duas soluções. O Carbone, que seria a minha última opção, não porque o menino é ruim ou não, é porque há muitos anos ele vem atuando como zagueiro. E eu acho que profissionalmente ele deveria continuar como zagueiro. É muito melhor zagueiro do que lateral esquerdo. Ah, mas então nós temos o Léo Pereira. Poderíamos fazer uma linha de 3. Léo e Fabrício Bruno. Bobagem. Essa equipe do Flamengo ela já deu demonstrações de que ela é arredia a um plano com 3 zagueiros. Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Hugo, Rogério Ceni, Domenech Torrent, Vitor Pereira e Sampaoli tentaram, de 2019 até aqui, implementar um esquema com 3 zagueiros e jamais vingou. Então a nossa linha defensiva ela tem que ser sempre formada por 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros. Ah, então é só empurrar o Léo e deixar ele jogando na lateral esquerda? Absurdo um time como o Flamengo ter que pensar em possibilidades de improvisação. Não acredito nisso e não acho que haja necessidade para tal. Então qual seria a solução do Fabrício Lopes? Dê uma olhadinha nos jogos da Libertadores da América Sub-20 do Flamengo. Lá vocês vão encontrar um caboclo jogando com a camisa número 6, de nome o José
Wellington. Zé Wellington para os mais chegados. Zé Wellington vem jogando fino da bola. Vai dar certo nos profissionais? Só quando começar a jogar para a gente saber. Vai sentir o peso do manto sagrado? Só quando começar a jogar para a gente saber. Até então, ele é sim a melhor opção do Flamengo para os 9 jogos da temporada que nós poderemos passar, sem o Ayrton Lucas e sem também o Matias Vinha. O terceiro motivo para eu não querer o Jorge é que você não precisa ter um jogador por 9, 11 jogos. Você precisa ter um jogador para a temporada inteira. E tão logo volte o Matias Vinha e volte também o Ayrton Lucas, você faz o quê com o Jorge? Ele vai ficar de terceiro reserva, não vai atuar muito, vai exigir um salário alto do Flamengo mesmo estando livre no mercado e ainda pode causar intriga e problemas no elenco, porque a gente sabe que o Jorge não é um jogador de ficar quieto, de ficar calado, não é um jogador passivo, nem pacífico dentro de um elenco. Por isso o Palmeiras não ficou com ele, por isso o Santos não ficou com ele. Então, para mim, o momento da Copa América, ele clama ao Flamengo pela base. Quanto mais nós utilizarmos a base durante a Copa América, melhor. Até com a situação do meia, né, gente? Eu falei para vocês, eu acho que o Flamengo deveria contratar um meia mais experiente para, junto com o Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Lohan, poderem compor um meio de campo forte, mas sem colocar toda a responsabilidade em cima da meninada. Então, ter um meio de campo com um jogador experiente ali ajudaria o Lohan, o Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo, o Igor Jesus a conseguirem carregar o meio campo do Flamengo durante a Copa América. Esse meia ainda está por vir. O Flamengo segue procurando por um meia. A janela especial abre no dia 1º de abril, fecha no dia 19, e vai ser tudo que o Flamengo vai procurar. Um meia habilidoso, experiente, que possa conduzir a molecada do Flamengo durante esses 9 e 10 jogos. Mas Fabrício acabou de falar que quando os caras voltarem, o Jorge vai ser pouco utilizado. O que não acontece no meio de campo. No meio de campo, a volta do Gerson, mas a possibilidade de termos um meia vindo aí, de repente, de um campeonato mineiro, de um campeonato gaúcho, de um campeonato paulista, ou até mesmo do Carioca, se for um meia de qualidade, abre vaga, por exemplo, para você poder revezar, quando necessário, o Arrascaeta, o Nicolás de la Cruz, abre espaço para você poder ter um jogador a mais de qualidade servindo ao nosso elenco e propiciando descanso aos nossos meias, porque a gente sabe que o Nicolás de la Cruz, ele tem um problema, né, no tornozelo dele. De vez em quando ele vai ter que parar para poder trabalhar esse tornozelo, para poder descansar esse tornozelo. O próprio Alan já fez controle de carga esse ano. Em algum momento o Nico também vai fazer, o Arrasca também vai fazer. Então, no meio de campo, é bom a gente ter um número maior de jogadores, até porque você tem mais posições para utilizá-las, né? O lateral esquerdo é só lateral esquerdo. O meio de campo, num jogo ele pode jogar como meio armador, no outro como meio atacante, num outro como segundo volante, ou seja, você tem mais opções para encaixar um jogador no meio de campo. Além do que, com a saída do Thiago Maia, que agora é oficial, o Flamengo emprestou o Thiago Maia para o Inter de Porto Alegre com a obrigação de compra no dia 1º de janeiro de 2025. Então ele está emprestado até 31 de dezembro e em janeiro o Inter é obrigado a contratá-lo. O Flamengo fez isso porque o jogador queria sair, gente. Não era uma questão do Flamengo querer negociar o jogador ou do Tite dar poucas oportunidades ao jogador. O Tite ia dar oportunidade para quem estivesse bem. Então bastava o Thiago Maia querer jogar, querer estar bem, para ele poder receber oportunidades no Flamengo. Mas assim como o Gustavo Scarpa, o Thiago Maia optou pelo caminho mais fácil, ser titular no Inter. Até porque no Inter o Kudê gosta muito do futebol dele, o Kudê já ligou para ele, já conversou com ele. Então, para ele, o Inter era o caminho mais fácil. Durante o empréstimo, o Inter não pode utilizar o Thiago Maia contra o Flamengo. Se utilizar, terá 24 horas para pagar uma multa de R$1 milhão à vista,
para o Flamengo. Então, Thiago Maia já foi. Por isso a necessidade da gente fazer um enxerto no meio de campo, por isso da diretoria rubro-negra procurar alguém no setor durante o dia 1º ao dia 19 de abril. E se a gente vê como boas contratações o Nico, o Matias e o Léo Ortiz, que já treinou com o grupo, como eu falei para vocês, e vai para o jogo amanhã, que ele vai para o jogo, ele vai. Se vai ser titular, se vai ficar no banco de reservas, aí é outros 500. O planejamento hoje, sexta-feira, é para ele ir para o jogo contra o Fluminense. Claro que pode mudar tudo de uma hora para outra, mas a informação de momento é essa, tá? Apesar do Flamengo ter feito 158 milhões de reais em contratações, individualmente o Flamengo não detém o posto de contratação mais cara dessa janela. O top 10 das contratações mais caras do futebol brasileiro em 2024 ficou da seguinte maneira. Na primeira colocação, o Luiz Henrique, do Botafogo, que custou aos cofres alvinegros 85,9 milhões de reais, foi a contratação mais cara. A segunda, a terceira e a quarta colocações são do Flamengo. De La Cruz, 77,7 milhões. Vinha, 42,8 milhões. E o Léo, 37,5 milhões. Aí na quinta colocação nós temos o Palmeiras, com o Aníbal Moreno, 34,4 milhões de reais. Na sexta colocação, o Corinthians, com o Rodrigo Garro, 34,3 milhões de reais. Na sétima colocação, velho conhecido nosso, Rafael Santos Borré, do Inter, com 33,3 milhões de reais. Na nona colocação, mais um jogador do Corinthians, Félix Torres, 31 milhões. Fechando o top 10, Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, 27 milhões de reais. Aliás, sobre o Gustavo Scarpa, ele vai muito bem no Clube Mineiro, fazendo uma temporada muito sólida, muito regular, o que prova que o Scarpa estava certo em não vir para o Flamengo para ser titular no Atlético Mineiro. Lá, o jogador consegue ser incrivelmente regular. Até o momento, foram 0 gols, 0 assistências, 0 passes decisivos. Nenhum jogador no futebol brasileiro conseguiu manter uma regularidade tão singular como Gustavo Scarpa. Para mim, a melhor contratação de um clube brasileiro nessa janela foi o Gustavo Scarpa, justamente pela regularidade que ele consegue manter no Atlético Mineiro. 0 gols, 0 assistências, 0 passes decisivos. Realmente, assim, o Atlético Mineiro acertou em cheio e a escolha do jogador também foi certeira. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, se possível for. Curta, comenta e compartilha para nos ajudar. Valeu? Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.